Eu já fazia, né, esses quadrinhos autobiográficos de uma outra maneira, assim, não expondo tanto a minha vida, assim como eu fiz nesse livro, e às vezes a vida dos meus amigos ou de algum familiar, assim, né, que tem bastante isso no livro. Então meio que eu fiz um filtro, assim, para decidir o que iria entrar no livro, o que não iria entrar, mas eu acho que a maioria das pessoas que faz esse tipo de livro, geralmente em algum momento pode acabar causando algum desconforto assim com alguma pessoa e outras pessoas se sentem homenageadas, assim, tem um pouco de tudo assim nesse livro. Às vezes eu foquei de repente numa coisa no começo assim, um clima mais pesado, algo assim, mas não que a minha vida fosse toda assim, mas de repente o que eu quis contar eram esses momentos assim. Então nem tudo que tá ali segue o que eu quero, o clima que eu quero passar na história, né? Mas não tudo o que aconteceu na minha vida nesse período. Na verdade, eu não sabia muito bem como fazer um livro grande assim. Eu criava uns prazos para mim, mas sempre ultrapassava esses prazos. Porque era o primeiro livro, acho que eu fui descobrindo bastante coisa assim no meio do caminho, assim, um jeito de poupar tempo desenhando, porque a parte de escrever, ela demorou também 6 meses escrevendo o roteiro, mas a parte de desenhar o livro para mim é a parte mais demorada, mais complicada, assim. E nesse meio tempo também, o que foi mudando na minha vida foi que eu comecei a fazer outros tipos de trabalhos também, pintar uns painéis gigantes, fazer o trabalho que iria me manter para eu poder fazer o livro, assim. Deu para aprender bastante coisa nesse tempo. Acho que o meu livro ele é mais nessa pegada desses livros tipo Persépolis, ou o David B., o Epilético. Geralmente também tem um tipo de autobiográfico que ele é mais uma sensação, às vezes não são nem coisas que acontecem na vida do autor, assim. São pensamentos dele sobre o mundo, sobre a vida. No caso desses livros que eu falei e do meu livro, eles são livros que contam um período da vida das pessoas, assim, e mostra como eu vejo o mundo, eu contando, porque eu escolho um jeito, né, de contar, e eu quero dizer alguma coisa contando essa história também, né. Eu gosto do branco e preto, assim. Acho que funciona legal para os quadrinhos, assim. Por exemplo, o Manara, eu prefiro ver o Manara branco e preto do que colorido, assim, apesar dele colorir bem e tudo. O branco e preto eu acho acho bonito nos quadrinhos. Ele é mais, acho que é um traço mais solto, assim, porque é um volume de páginas. Então eu tento simplificar o desenho e ganhar tempo com isso, assim. Ele é simples, ele é sujo mesmo, porque eu não tenho muito domínio, assim, do desenho. Talvez com o tempo eu ganhe e ele fique mais limpo, assim. Mas ele é sujo, talvez para esconder os defeitos dele. Porque eu recebo muito e-mail, assim, do pessoal dizendo que começou a ler e que não conseguia parar de ler e que... Eu fico pensando, assim, se realmente eu escrevi bem o negócio ou se também tem uma curiosidade, né, de saber da vida, no que vai dar. Eu sei que tem vários momentos difíceis no livro e acho que isso desperta, assim, no cara, quer ver o que vai dar aquilo, assim. Se eu vou sair daquele buraco, assim, se vai dar certo. Você aprende a fazer quadrinhos lendo o quadrinho dos outros, né, dos outros quadrinistas. Então a referência ela é bem importante, assim, nos quadrinhos, né. Importante para mim é o Angeli, o Laerte, minha primeira referência, assim. Depois o Crumb, daí vem esse pessoal, Harvey Pekar, essa Persépolis, os meus amigos do Sociedade Radioativa, o Rafael Coutinho, Ulisses Garcês, Thiago Judas, todo mundo é referência, assim. Vai ser outro roteiro autobiográfico e vai ser sobre eu crescendo na Vila Madalena e o bairro mudando, assim, conforme eu e meus amigos, a gente vai virando adolescente, as crianças do bairro, e esses adolescentes vão tomando conta dos lugares do bairro, assim, com a mudança que veio, né, nesse tempo na Vila Madalena, em Pinheiros, assim, que mudou bastante coisa em 10 anos. E também um período mais atual, assim, também, das coisas que estão acontecendo na minha vida. Foi a primeira vez que eu participei de um evento de quadrinhos que era mais voltado para um quadrinho mais autoral, assim, e underground, né? Tinha muito stand de independente lá, com todos os quadrinistas reunidos, conheci muita gente, que eu conhecia o trabalho, mas não conhecia as pessoas, e deu público no evento. Então, pra gente que faz quadrinhos, assim, pra todo mundo que tava lá, foi um momento bem empolgante, assim. Desde o começo, acho que dos anos 2000, assim, a coisa foi crescendo, assim, e tá num momento que, não sei se é o auge ou se vai chegar a ser mais que isso, mas tá num momento bem legal, assim.